Mas mesmo você que já fez Doutrinas 1, é importante porque a gente esquece, não é? A gente esquece muitas das coisas. E é importante nós conhecermos esse aspecto e este assunto que nós vamos abordar em Doutrinas 1, porque hoje nós vivemos um momento onde está se cumprindo as Escrituras, né? A apostasia. O que é apostasia? O desvio da fé genuína. Então, se você parar para observar a quantidade de igrejas que hoje existe no mundo cristão, nós até poderíamos imaginar há 30 anos atrás, na década de 80, que talvez o cristão mais otimista não imaginaria que teríamos tantas igrejas no Brasil, tantas igrejas 30 anos depois. E eu tenho certeza absoluta que se fosse observar apenas os números, a quantidade, que é uma quantidade cada vez maior, eu tenho certeza que seria visto com uma grande perspectiva. Poxa, olha só, daqui a 30 anos nós vamos ter no Brasil tantas igrejas. Mas fazendo parte dessa realidade, a gente não pode encarar com tanto otimismo assim, porque o que tem de desvio da fé, da doutrina, das Escrituras, não é fácil. Então, além de termos muitas igrejas, ao mesmo tempo nós temos muitas heresias. Nós temos muitas heresias. Parece que a palavra de Deus, parece não, esse é o problema. A palavra de Deus, ela não tem sido estudada de forma sistemática dentro das igrejas, dando ferramenta para os cristãos, para que eles possam conhecer o que Deus fala nas Escrituras a respeito de alguns assuntos pontuais, que é fundamental para a nossa caminhada cristã. Aí por isso que surgem alguns termos, por exemplo, um termo moderno, né, no cristianismo, e aí principalmente no neopentecostal, né? E é o neopentecostal que mais cresceu ao longo desse período. Outras denominações também cresceram, mas na questão do desvio da doutrina bíblica, foi esse movimento neopentecostal que cresceu e mais se desvia das verdades das Escrituras. Aí tem uma doutrina nova que fala, por exemplo, nós temos que profetizar para acontecer. Isso é verdade, gente? Quando nós olhamos no Velho Testamento, onde haviam as profecias, eles não profetizavam para acontecer. Eles profetizavam o que iria acontecer de fato. Aí virou uma moda. Vamos profetizar, como se a minha palavra fosse uma palavra, ao ser proferida, seria uma verdade absoluta. E na verdade, a única verdade absoluta é a palavra de Deus. E quando Deus falava através de um profeta, aquilo acontecia. Não porque o profeta falou, mas porque Deus é quem falou através dele. Né? É totalmente diferente do que nós observamos hoje. E sinceramente, hoje as pessoas têm certo receio de vir à igreja. As pessoas imaginam que vão pedir dinheiro, as pessoas imaginam que vão cair pelo chão, vai ter um negócio estranho, irracional, que não é normal, e acaba afastando as pessoas da igreja de Deus, do evangelho verdadeiro, que é Jesus morrer na cruz por nossos pecados, e nós começarmos uma nova vida ao lado de Cristo. Afasta as pessoas dessa oportunidade, porque de fato o comércio imperou e tantas heresias têm tomado de conta. E aí que entra a importância de nós observarmos as doutrinas bíblicas. Doutrinas. E quando nós falamos de doutrinas, nós vamos falar daqueles aspectos onde Deus já ensinou nas Escrituras de forma sistemática, completa. E é desse assunto que nós vamos falar
durante essas nossas próximas 6 semanas, Doutrinas 1, nós vamos falar da doutrina inicialmente da salvação. E é muita dúvida, tem muita dúvida. Como por exemplo, eu vou perder minha salvação? Eu tenho que conquistar a minha salvação? E se eu pecar, como é que fica? Vai por água abaixo? E existem tantas dúvidas, e as pessoas ficam confusas, as pessoas ficam com medo, as pessoas ficam ali, não é? Atrás de soluções, atrás de respostas, e não sabem, e não conhecem. Né? O que significa doutrina? Vamos começar dessa forma, não é? O que significa doutrina? Significado e importância. Nós vamos começar falando exatamente desse ponto. Significado e importância. Primeiro, doutrina significa ensino, instrução. Aí que entra um detalhe muito importante. Porque quando nós falamos de doutrina, nós estamos falando de verdades fundamentais da Bíblia apresentada de uma forma sistemática. Então, o que é importante você compreender? Não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que Deus fala. Você entendeu? E é importante nós termos esse conceito. Não é o que o pastor fala, não é o ponto de vista do pastor. Quando nós falamos de um aspecto doutrinário, nós estamos falando daquele assunto abordado nas Escrituras de forma sistemática, ao ponto que não deve restar dúvidas. E quando falamos de forma sistemática, eu estou dizendo o seguinte, que eu não vou pegar apenas um versículo, que eu não vou pegar apenas um texto, mas nós vamos montar o quebra-cabeça a respeito daquele assunto, observarmos o que Deus fala a respeito daquele assunto nas Escrituras. E é essa a importância. Gente, nós temos tantas pessoas falando besteiras e tanto besta acreditando de uma forma impressionante, mas sabe por quê? Porque os cristãos não conhecem as Escrituras. Por isso. E é esse o grande problema. A igreja no Brasil cresceu de forma preguiçosa. Não foi um crescimento que gerou uma igreja, uma comunidade que examina a palavra de Deus, que estuda a palavra de Deus, que observa a palavra de Deus, mas simplesmente que vai na onda, que vai pelo que falam e não pelo que está escrito, não é? E é isso que nós temos que nos ater, no que a palavra de Deus fala, porque é impressionante como surge modismo, como surgem novos pensamentos. E assim como surge, vai embora, e depois vem outro. Mas quando estamos alicerçados na palavra, nós conhecemos o que Deus fala, que vai muito além das palavras humanas. Então, olha só, qual é a importância de nós estudarmos essa parte, né, de doutrinas bíblicas? O conhecimento da doutrina nas Escrituras de uma forma sistemática, ele nos capacita para compreendermos a direção de Deus, a vontade de Deus naquele determinado assunto. Aquilo que eu falei agora há pouco, não é o que falam, é o que está escrito. Não é um ponto de vista, é o que a palavra afirma. Então, o conhecimento doutrinário nos expõe de forma sistemática às verdades das Escrituras. E aí que nós vamos estudar a primeira doutrina nessas nossas próximas 6 semanas, que é a doutrina da salvação.
Você pode até colocar aí, não é? Número 1, doutrina da salvação. Vamos tentar enxergar as dúvidas que nós temos. Eu tenho certeza que você tem um monte de dúvidas a respeito da salvação. Ou talvez você ache de uma forma, mas você vai compreender que é completamente diferente do que você imagina. Mas é interessante como esse ponto, ele distingue igrejas. Porque da mesma forma que nós observamos que existem igrejas que acreditam que você conquista, dentro do cristianismo, o cristianismo se dividiu em muitas ramificações, né? Existem comunidades, igrejas que acreditam que nós conquistamos através das boas obras. Existem igrejas no meio evangélico que acreditam que nós perdemos se nós pecarmos a salvação. Se nós errarmos, nós perdemos. Aí tem gente que dorme com medo. Briguei com a mulher e agora? Se eu morrer? Tem gente que se tem esse medo todo dia dorme mal. Porque todo dia tem uma discussão. E agora? O que eu vou fazer? E aí nós vamos ver o que Deus fala, o que Deus nos ensina a respeito deste assunto. Então vamos lá. Doutrina da salvação. Essa é a primeira doutrina que nós vamos abordar. E aí eu começo aqui falando, mostrando para você a aplicação da salvação. E eu vou mostrar para você essa aplicação em 3 aspectos, tá bom? Da parte divina. Então, em todos esses aspectos, eu vou associar uma imagem para tentar facilitar a nossa compreensão. Então, vamos lá. Primeiro aspecto. Olha lá, essa imagem. O que é que vem na sua mente quando você observa essa imagem? O que é que você pensa? Carpinteiro? É um carpinteiro? Deve ser alguém que trabalha vendendo verdura, fruta e bota na balança. Eu sou de um tempo, meu avô tinha um comércio, aí tinha uma balança, que era aquela balança que tinha 2 pratos, né? Aí colocava o peso aqui e a verdura na outra, para equilibrar. Quem viu essa balança lá? Quem é dessa época? Os novos só vê a digital, né? Coloca lá, parece um número. Até velho, hein, né? Aquela prata, tinha um prato aí, meu avô tinha um peso. Aí tinha um peso de meio quilo, de 100 gramas, 200 gramas e de 1 quilo. Pronto, aí em cima disso a gente pesava quanto o cliente queria. Quando nós imaginamos essa figura, nós temos a ideia de quê? Tribunal. Né? Tribunal. O martelo. O símbolo da justiça. E o que isso tem a ver? Qual é a palavra no Novo Testamento que se encaixa a essa aplicação, a essa imagem? Está aí, ó. Essa é a palavra, justificação. Da perspectiva divina, dentro dessa salvação, o primeiro ponto que você precisa compreender é a justificação. E a justificação é um termo forense que nos faz lembrar um tribunal. Então agora você tem que parar para pensar no aspecto humano, diante de Deus, da pureza de Deus, da santidade de Deus. Então o que isso tem a ver com tribunal? Como assim? Simples. O homem culpado, condenado, separado da graça de Deus, ele é declarado justo pelo juiz. Ele é justificado. É como se tivéssemos uma cena da seguinte forma: num tribunal, um juiz e um infrator. E aquele infrator é culpado. Mas simplesmente aquele juiz bate o martelo, está justificado.
os pecados, a culpa foi perdoada, a culpa foi tirada. Exatamente isso que aconteceu da parte de Deus, porque Jesus morreu no nosso lugar. Então nós estávamos condenados, né? Nós estávamos mortos nos nossos pecados, e nós fomos justificados pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. Então, o primeiro termo é justificado. Então, quando você pensar em salvação, a primeira palavra que tem que vir na sua mente é justificação. Anote aí um versículo. Anote aí, eu vou dar para você o versículo que eu não quis colocar no painel para não pegar muito espaço. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas 2,16. Vamos ler comigo essa passagem? Abra sua Bíblia aí comigo para nós lermos juntos essa passagem. Olha o que diz. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Então entenda, nós nos tornamos justos, não pelas práticas da lei, não por nós obedecermos à lei, mas pelo que Jesus fez na cruz do Calvário, morrendo no nosso lugar. Entendeu? Ponto. Você conseguiu compreender isso? Então é pelo que Jesus fez, não pelos nossos esforços. E aí que entra uma questão muito interessante. Você tem que entender que é interessante que alguns problemas doutrinários a respeito da salvação, que são encontrados hoje, eles acompanham a igreja desde o início da formação. Por exemplo, a questão da justificação. Esse é um caso. Porque a igreja começou no meio judeu, e então tinha aquela luta, o que nós tínhamos que seguir da lei? Tinha que guardar a lei agora que Cristo morreu por nossos pecados ou não? E isso perdurou por vários anos, alguns séculos do início da igreja. Aquela dúvida, preciso circuncidar? É preciso guardar os 10 mandamentos? É preciso observarmos o que Moisés disse, o que está registrado na lei? E isso é importante para a salvação. E aí, gente, algumas dessas dúvidas duram até hoje, né? De pessoas que querem guardar o sábado para que através disso sejam justificadas. Apesar de que muitas vezes algumas sabem que não são, mas guardam pela tradição. Olha, não é por guardar os mandamentos, é pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. É através disso. Aí você pode até se perguntar, então quer dizer que eu posso pecar à vontade, que nada vai acontecer? Depois a gente fala disso mais na frente, não vamos antecipar a aula. Mas é pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. E uma coisa é certa, eu já vou antecipar para você. Quando você abre o seu coração e você entrega a sua vida a Jesus, você não consegue ficar na prática do pecado. Você não consegue ficar na prática do pecado. Então é isso que as pessoas não entendem. Não é eu ser aquele homem certinho, não é eu guardar os princípios elementares da lei do Senhor, porque entenda uma coisa, a lei tinha um objetivo, e um dos objetivos era o convívio social. E por isso que Jesus falou, né, no Sermão da Montanha, nos Evangelhos, não faça aos outros aquilo que vocês gostariam que fizessem a você, pois nisso se resume a lei e os profetas. E a lei tinha esse objetivo da convivência social entre as pessoas. Então, automaticamente, são princípios importantíssimos. Por isso que ele resumiu os 10 mandamentos num só. Ama a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Quando nós
somos agraciados com a vida eterna, nós não conseguimos viver na prática do pecado. Essa é uma verdade. Não é eu obedecer, não é eu seguir isso ou aquilo para ser salvo, não. Eu sigo, eu obedeço, eu mudo porque eu sou salvo. É uma consequência natural de nós termos sido agraciados. Nós vamos ver daqui a pouquinho alguns versículos mais sobre isso, né? Mas o primeiro ponto é que nós temos que entender é justificação. Segundo, olha o B. Eu vou mostrar para você essa imagem. Pronto, você está conseguindo ver? Um monte de bonequinho de barro juntos, um do lado do outro. Ó, são dois grupos diferentes, não é? Do lado do outro, abraçados. O que é que você imagina quando você vê essa imagem? Pastor, imagina que o pessoal está feio, olha. Desmonta meio devagar. Você imagina o quê? O que passa na sua mente? Passa alguma coisa na sua mente? Comete com a pessoa do seu lado aí. Tem gente que não chegou em lugar nenhum. Tem que estar pensando, olha, essa aí é alguma pessoa que trabalha com barro. Está aqui, olha. Significa isso. Regeneração e adoção. Bom, talvez a palavra você não conheça, mas ao olhar o conceito você vê que tem tudo a ver. Porque sugere uma cena familiar. Deus nos regenera. E o que é esse regenerar? Consertar aquilo que estava quebrado. Essa é uma boa forma de você entender essa palavra regenerar. Ou seja, consertar aquilo que estava condenado. O homem estava condenado em suas transgressões. E nós fomos regenerados. E depois de sermos regenerados, nós seremos o quê? Nós somos adotados, fazemos parte da família. Você pode observar essa palavra regenerar como uma reforma. Vamos imaginar o seguinte, gente, vamos dar uma regenerada nesse nosso auditório. O que eu estou falando com isso? Vamos dar uma reformada, vamos colocar um forro, vamos mudar a pintura, vamos botar aqui um piso bonito. É exatamente isso que Deus fez com você. Você estava mortos, nós estávamos mortos em nossas transgressões e fomos regenerados. E depois que somos regenerados, nós somos adotados. Nós nos tornamos membros da família de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Membros da família de Deus. Que coisa legal, não é? Você vai receber uma família, você vai ganhar uma nova família, pessoas do seu lado, pessoas no seu convívio. Então, quando nós somos salvos da perspectiva de Deus, depois de sermos justificados pelo que Jesus fez, agora nós somos regenerados. Olha, Ele vai passar limpo. A sua vida era toda torta, né? Agora vai começar a ser consertada. E você vai ter um monte de gente do seu lado ajudando você. Um monte de pessoas abraçando você. Um monte de gente incentivando, vai lá, olha, persiste, não desiste. As leves e momentâneas tribulações não se comparam com a glória que nos será revelada. Vale a pena ser fiel, vale a pena continuar. Não é bom termos irmãos assim do nosso lado, não é? Pessoas que estão incentivando, ajudando. Essa é a família que você recebeu. Você foi adotado na família de Deus. Olha que coisa legal, não é?
Você está vendo? Está vendo aí a pessoa do seu lado? Olha para ela, você acha ela feia? É sua irmã. É seu irmão. Não tem para onde correr. É seu irmão em Cristo. Foi regenerado também, assim como você. E agora faz parte da família de Deus. Isso que é legal, né? E nessa família, assim como numa família, uma família que se preze. Vamos imaginar aqui. Uma família que se preze tem regras, não tem regras? Os filhos, eu não sei na sua, mas eu tinha hora para chegar em casa. Eu lembro que uma vez, eu tinha 13 anos, morava numa vida, naquele tempo era mais tranquilo, não é? Eu disse, mãe, eu quero ir para o aniversário do amigo meu que fica na rua de baixo. Ela, tudo bem, 11 horas você tem que estar em casa. 11 horas. Meu irmão, estava tão boa a festinha, estava tão legal a festinha, que eu olhava para o relógio 10h30 e coçava a cabeça. 10h40, Jesus, tenho que ir embora. 10 minutos daqui lá para casa. Vim andando, não era pertinho? 10h50, mas estava tão bom que eu queria ficar mais. 10h55, aí eu tive uma ideia brilhante. Já sei, eu vou atrasar meu relógio e vou dizer que a bateria está fraca e que eu perdi a hora. E aí eu atrasei o relógio em quase 1 hora. E aí eu tinha que ser natural, com 13 anos, eu tinha que ser natural. Eu tinha que chegar em casa alegre. Mamãe, foi muito boa a festa. Eu tinha que chegar natural em casa. Meu irmão, quando eu dobrei a esquina, minha casa era numa esquina. Inclusive eu fico triste agora que eu passo derrubar a casa, olha. Não tem mais, a minha lembrança está na mente agora. Aí eu pegava assim, eu vinha assim na rua de baixo, dobrava a esquina, eu me preparando. Naturalidade, sorrindo. Aí quando eu dobrei, como é que ia ser natural? Que minha mãe estava com um galho na porta me esperando. Eu disse, mãe, tô na hora, mãe. Seu safado, tu pensa que me engana? E pô, nunca mais cheguei atrasado. Eram as regras da família. Eu tinha deveres dentro de casa. Eu tinha deveres. Todo sábado eu tinha que limpar o quintal. E meu pai gostava, até hoje gosta de árvore. E tinha um monte de árvore. Tinha abacateiro, tinha mangueira, tinha castanholeira só atrás, fora na frente. E na frente tinha umas árvores que não dava fruta nenhuma, mas dava folha, meu irmão. Era tanta folha. Eu tinha que limpar. Então entenda, nós somos adotados nessa família, que é a família de Deus. E dentro dessa família vão ter pessoas mais maduras que vão ajudar os que estão chegando. Dentro dessa família vão ter aquelas pessoas, isso não é legalismo, porque na verdade é bíblico. E vão pegar a Bíblia e vão falar para você, olha meu irmão, tá aqui, olha o que a Bíblia diz. Seu comportamento está errado. Não, vamos lá, nós vamos ajudar você. Nós vamos ajudar. A gente sabe que um bebê na fé, ele o que mais faz é cocô na fralda. Nós vamos ajudar, nós vamos contribuir. Dentro de uma família todo mundo tem responsabilidades. E a primeira é de um para com os outros. Nós temos uma responsabilidade de um para com os outros. E ao mesmo tempo, a gente não pode ficar só vendo televisão, né? Senão é que nem aquela casa. O que está fazendo? Jogando videogame, sei lá. Não. Vamos lá, você tem que ajudar a arrumar a casa, meu filho. Vamos lá, arruma a casa, limpa o quintal, vamos consertar isso aqui. Então, dentro da família, além de nós termos a responsabilidade de um para com os outros, nós temos responsabilidades com as atividades da família. Nós não podemos ficar que nem aquele menino apenas ali tomando uma madeira olhando para a TV. Não, nós temos que ajudar de alguma forma, nós temos que contribuir de alguma forma, nós temos que ser úteis para o progresso da família, para o bom andamento da família. Isso tudo faz parte de família. E fazer parte de uma família como essa é muito legal, não é? Não é legal? Não é ótimo? Diga para o seu irmão, é muito bom fazer parte da família junto com você. É ótimo fazer parte da família junto com você.
Anote aí no seu caderno, nas suas anotações, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Olha o que nos fala de regeneração nesse versículo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Isso é regeneração. Você é reformado. É uma nova vida. Tudo se faz novo. Que coisa boa, não é? E Deus não fica lembrando do que você fez lá atrás, não. Deus é maravilhoso. Ele não fica jogando na cara, né? Lembra que você fez? Não, Deus não faz isso. É uma nova vida completamente diferente. Vamos à terceira imagem. Vamos lá? Terceira imagem que eu quero ver com você. Da salvação a partir do ponto de vista de Deus. Bom, talvez você possa ficar um pouco confuso ao ver essa imagem. Mas depois que você observar o que nós vamos verificar, você vê que tem tudo a ver, né? Porque o terceiro aspecto que nós observamos, ele é o aspecto da santificação. Deixa eu explicar para você, aí você vai entender melhor. Ele sugere uma cena no templo. O templo era consagrado. O templo era, entenda isso. É muito importante você compreender esse ponto, porque existem muitas dúvidas em relação a esse ponto que eu vou conversar com você agora. Quando nós olhamos no Velho Testamento, aquele templo que havia sido erguido por Salomão, depois foi destruído pela Babilônia, foi reconstruído naquele período de Esdras e Neemias. Aí foi ampliado, foi ampliado por Herodes. Aí depois foi destruído pelos romanos, e hoje só temos a ruína, né? Algumas ruínas daquilo que restou lá em Jerusalém, onde os judeus ficam orando no Muro das Lamentações. Aquilo são ruínas do templo. Você tem que entender que aquilo era santificado, tinha o sentido de ser santo. É interessante que tem uma passagem no Evangelho de Mateus. Aí eu vou ler essa passagem com você. Desculpa, Lucas capítulo 2, versículo 37. Lucas capítulo 2, versículo 37. Para que nós possamos entender, eu vou ler o verso 36 também, tá bom? 36 e 37. Olha o que diz. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era uma idosa. Havia vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus, jejuando e orando de dia e de noite. Então, quando as pessoas estavam no templo, quando elas queriam adorar a Deus, elas procuravam o templo. Porque o templo era aquela questão, um lugar consagrado, é a habitação de Deus, naquele período do Velho Testamento. No Velho Testamento era assim. Então era uma consagração de dia e de noite. Preste atenção, isso é uma forma figurada. A Bíblia fala que nós, figurativamente, somos templo do Espírito Santo. Nós, não é mais aquele prédio.
Não é mais aquela construção que havia sido erguido e nem será uma outra erguida, não. Agora somos nós somos templos do Espírito Santo. Olha que coisa interessante. E aí que entra essa consagração de nossas vidas. Para nós adorarmos a Deus, não vamos a um prédio, não. Nós já somos o templo. Nós somos adoradores de noite e de dia, a todo instante, a todo momento. E aí que entra essa questão da santificação. Quando nós entregamos nossas vidas a Cristo, é importante você compreender esse ponto. Nós somos santificados imediatamente por Jesus Cristo. Nós somos templos do Espírito Santo e nós adoramos a Deus de noite e de dia. Onde nós estamos? Não tem para onde correr. Indo para o seu trabalho, dentro do ônibus, dirigindo. Olha que coisa interessante, não é? Na sua vizinhança. Aí já pensou? É isso que é importante nós entendermos. Não é aquela hipocrisia, não é? Coloca a Bíblia, agora eu vou para a igreja, é uma nova pessoa. Não, nós somos essa nova pessoa na nossa família, através dos nossos atos, no nosso trabalho, através da nossa honestidade, da nossa sinceridade, do nosso comprometimento, na nossa vizinhança, através de sermos pessoas agradáveis, é aquele vizinho ranzinza, que qualquer coisa está brincando com, olha o vizinho, coloca o lixo aqui no portão, esse vizinho é muito sujo. Parece que eu estou falando a frase de alguns de vocês, não é? Não, sendo um bom vizinho, que vai ser luz naquela vizinhança, sendo um bom marido, né? Um bom pai, aquele pai que o tempo todo chega em casa. Olha, tem pai que é assim, quando chega em casa, os filhos correm. Lá vem o papai, cuidado. Quando eu era criança, eu tinha um tio que era assim. E eu ia muito para a casa dele, porque eu tinha um primo que era a mesma idade que eu. Era 8 meses, eu era aquele, não é falecido, eu era 8 meses mais velho que ele. Quando o pessoal olhava pela janela, que era uma casa de 2 andares, e o pai entrava na rua, era um corre-corre. Lá vem o papai, cuidado, corre, vamos lá, guarda isso, guarda aquilo. É uma loucura. E não saía de dentro da igreja. Não é sermos cristãos apenas aqui dentro, é sermos autênticos. E aí que entra um detalhe muito importante desse cristianismo dentro do Brasil. Sabe por que esse cristianismo é falso? Você sabe por que esse evangelho que tem crescido como nunca, de uma forma impressionante, é falso? Você sabe por quê? Porque não tem mudado a vida das pessoas, elas continuam do mesmo jeito. Prova disso é a situação política que o nosso país vive. Aquilo é um reflexo da população. A gente olha ali para aquele pessoal, e a Operação Lava Jato, e tantas outras coisas, e a gente se questiona, né? Que bandidagem, que bando de bandido, que hipocrisia. Mas com jeitinho brasileiro, você não é diferente. Nós puxamos um gato no ar-condicionado, estamos fazendo o quê? Estamos enganando. Nós colocamos um desvio na água para a conta baixar, nós estamos enganando. Aí coloca lá na net um sinal, né? Bota um gato lá na net, o que a gente está fazendo? Estamos enganando. Aí bota lá, liga para o trabalho, né? Oh, eu estou doente, eu estou aqui com uma dor de cabeça infernal. E hoje em dia o médico não dá mais atestado, dá comparecimento. Mas você diz, eu não tenho condições. Mas na verdade está enrolando. É por isso que o Brasil está do jeito que está. E aí mostra que esse crescimento evangélico é falso, não é verdadeiro. Não é o evangelho genuíno que transforma vidas. Não é esse evangelho. Aí fala de autenticidade. Nós somos os mesmos aqui, que somos na nossa casa, que somos no nosso trabalho, que somos na nossa vizinhança. Nós não somos perfeitos.
mas nós queremos ser perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celestial. É isso que nos mostra essa última imagem. É essa santificação, né, que nos mostra essa última imagem. Servindo a Deus de noite e de dia. Sendo um verdadeiro sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como fala lá no livro de Romanos, capítulo 12. Esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós passamos a ser sacrifício vivo, santo. Você entendeu? Essa autenticidade. Então esses três aspectos que nós observamos da perspectiva de Deus em relação à salvação. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar da perspectiva humana. Tudo bem? Vimos da de Deus. Agora da humana. Vamos lá, da humana agora. Primeiro ponto. Olha lá. Vamos falar da aceitação da salvação. Agora na parte humana, ok? Coloca uma passagem nesse ponto anterior que eu não coloquei. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. No ponto anterior, você coloca a passagem 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Nesse terceiro ponto que eu abordei com você agora há pouco. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Eu vou ler para você, bem rapidinho. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Pronto. Agora vamos falar desses três pontos aqui importantíssimos. Primeiro ponto, olha só. Quando você pensa numa bússola, você pensa em direção. Isso tem tudo a ver com arrependimento. Então, o primeiro ponto, da parte da perspectiva humana, nossa, que nós vamos fazer, né, o ato de nossas vidas. Nós vamos nos arrepender. Nos arrependermos, né? Vai ter um arrependimento. Olha, literalmente mudar de ideia, de propósito, mudar de sentido, voltar-se para Deus. Para nós começarmos essa nova vida, primeiramente tem que ter arrependimento. Nós vamos mudar, nós estamos indo numa direção, aí nós, espera aí, eu estou fazendo tudo errado. Não é por aí. E aí nós vamos mudar de sentido, uns 180 graus, e agora ir na direção certa. E essa direção certa é exatamente voltar-se para Deus. Vamos fazer diferente. Não vamos viver aquela mesma vida de antes. Vai ser diferente. É esse arrependimento. Aí eu tenho essa passagem, vou colocar uma outra passagem para você também. Coloque aí Atos capítulo 3, versículo 19. Atos capítulo 3, versículo 19. Esse é o discurso de Pedro. Quando falou que aquele Jesus, aquele homem que foi crucificado, era Jesus, o Messias enviado, descendente de Davi. Aí todo mundo ficou preocupado, e agora? O que vamos fazer? Olha o que ele fala no versículo 19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. Então, na perspectiva humana, o primeiro ponto de partida, o primeiro passo é nós nos arrependermos. Nós não queremos continuar naquela vida longe de Deus. Nós não queremos continuar do mesmo jeito que estamos andando. Nós queremos mudar a direção.
Tem que ter esse arrependimento. E quando a gente muda a direção, aí pronto, nós damos o ponto de partida e nós damos o primeiro passo para começar essa nova vida. E essa nova vida, ela é marcada por um segundo aspecto desse ponto de vista humano. Que aí são duas coisas que andam muito juntas. Andam muito juntas, duas coisinhas. Primeiramente, fé. Fé. E aí que entra um ponto importante, não é a fé de acreditar. Quando nós dizemos, eu tenho fé, eu estou juntando a questão intelectual de eu crer que Jesus veio a este mundo, morreu pelos meus pecados, e ao mesmo tempo a predisposição em seguir esta palavra, seguir os seus passos, obedecer o que ele nos ensina no Evangelho. As duas coisas andam juntas. Ele dá a direção e eu quero seguir aquela direção. Não adianta, nós dizermos que temos fé, demonstre pelas obras. E que obras são essas? De uma vida transformada, uma vida diferente. Se nós dizemos que temos fé, mas continuamos fazendo as mesmas coisas de antes, eu não estou falando de um tropeço. Não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando de viver a mesma prática de antes. Não mudou nada. Continua do mesmo jeito. Espera aí, que fé é essa? Essa não é a fé que a Bíblia nos ensina. Porque a fé que a Bíblia nos ensina é essa fé de não apenas conhecermos a verdade do Evangelho, mas nós demonstrarmos prontidão em obedecermos a verdade do Evangelho. Aí que entra esse terceiro ponto: obediência. A fé nos leva a uma obediência. A fé nos leva a querermos viver uma nova vida, obedecendo a Deus. Não é só dizer eu tenho fé. Não, é nós demonstrarmos essa prontidão em obedecer a Deus como resultado da nossa fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque os que dele se aproximam precisam crer que ele existe e é recompensador dos que o buscam. Coloquem obediência agora aí. João capítulo 14, versículo 15. João 14, 15. Olha o que nos diz: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Outro versículo, em obediência. Lucas capítulo 6, versículo 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Não adianta só nós confessarmos a Jesus como Senhor de nossas vidas. Nós vamos fazer o que Ele nos fala na palavra. A fé, ela é materializada através das nossas vidas, das nossas ações. E aí é porque simplesmente nós somos descendentes lá de Adão. Por isso que todos pecaram e separados ou destituídos estão da glória de Deus. Simplesmente por isso. Romanos 3, 23. Você pode até colocar esse versículo aí nesse ponto, não é? Romanos capítulo 3, versículo 23. Então, nós necessitamos. E é interessante que sempre eu toco nesse ponto, você observa a tendência pecaminosa no ser humano, não é? Você observa isso? A tendência pecaminosa. Então há essa tendência porque nós nos encontramos em nossos pecados, não é? Mortos, ou seja, separados de Deus devido ao pecado. E nós nascemos nessa condição. Aí algumas pessoas têm uma dúvida, que falam o seguinte: pastor, se nós nascemos no pecado, então quando uma criança morre, ela vai para onde? Essa é uma pergunta. Quando já tiver essa pergunta, quando já tiver essa dúvida, ela vai para onde quando morre? Você vai descobrir isso na semana que vem. Não falte semana que vem,
que vamos estar falando sobre as principais dúvidas em relação à salvação, e essa é uma delas, né? Mas entenda isso, nós precisamos de salvação por causa da queda do ser humano. Nós estamos mortos em nossas transgressões, separados de Deus. Aí entra um outro ponto, que é o castigo eterno. Olhe comigo, eu quero que você coloque esse versículo aí, esses dois versículos. Apocalipse capítulo 20, versículo 6 e versículo 14. E aí no livro de Apocalipse fala muito dessa condenação. Olha, não tem jeito. Os dias estão contados. Os dias estão contados. O tempo está passando. Existe um castigo para a humanidade. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Capítulo 20, verso 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Então não tem jeito. O cronômetro está tocando, está contando. Se você crer na Bíblia, então você tem que acreditar que a Bíblia, a palavra de Deus, fala de céu e de inferno. As duas coisas. Fala de vida eterna e fala de morte eterna. Fala de nós estarmos com Deus para todo sempre, e ao mesmo tempo fala também daqueles que estarão separados de Deus para todo sempre. Então isso está na Bíblia, e tem várias passagens a respeito disso. Aí você me diz, pastor, mas Deus é tão perverso que permitiu o inferno? Não, nós diríamos, Deus é tão bom que não quer que ninguém vá para o inferno. Ele não quer que ninguém morra. Ele quer que ninguém pereça. Por isso que Ele enviou seu Filho Jesus, e Ele toca em nossos corações para que nós entregamos nossas vidas a Ele. Exatamente por isso, a bondade de Deus. Ele quer que nenhuma alma se perca, mas não tem aquele filho que não quer prestar? Não tem? Você faz tudo por ele. Você deu a mesma educação que você deu para o outro. Você comprou as mesmas coisas com o seu esforço, com a sua dedicação, com o seu suor que você fez para o outro. O outro prestou, mas ele não. Você tem culpa nisso? Nem sempre você tem culpa. São escolhas que nós fazemos. Então Deus não quer que ninguém se perca, mas Ele dá a liberdade de escolha. Nós temos a liberdade de escolha, de querer ou não. Então tem um castigo eterno. O terceiro ponto, a necessidade de salvação. E aí, gente, que fala novo céu e nova terra. Mas antes desse novo céu e nova terra, nós aprendemos em escatologia, aí sim, vão ser 1000 anos de um governo justo, antes do novo céu e da nova terra. Só vamos ter perfeição nos 1000 anos do governo de Jesus. Não vai ter corrupção, não vai ter bandidagem, não vai ter nada disso, não vai ter desvio de dinheiro, não vai ter mensalão, não vai ter nada disso, não vai ter lava-jato. Um governo justo. Nós vamos chegar lá, é o que nós esperamos, e nós queremos reinar com Ele. E depois desse período nós vamos ter novos céus e nova terra, vamos estar com Deus para todo sempre. Apocalipse capítulo 21, versículo 1, olha o que fala: vi novo céu e nova terra. Apocalipse 21, verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. É isso que nós esperamos. Nós queremos, olha, a justiça vai ser plena no mundo todo quando Jesus estiver reinando. Mas é impressionante como o coração humano é perverso. Mesmo assim, as pessoas ainda vão reclamar. Mesmo assim.
Mesmo assim, ainda vão se rebelar. Por isso que vai ter a destruição desta terra e vai ser feito um novo céu e uma nova terra, como era no começo do paraíso. Não vão ter os continentes separados, vai ser tudo agrupado, não é? Isso a gente aprende em escatologia. Em escatologia nós falamos disso de uma forma mais sistemática. Vai ser tudo junto como antes, como no princípio, sem doença, sem pecado, sem maldade, sem nada. Você imagina isso? Você pensa, pastor, isso é utopia. É utopia porque nós somos físicos. Nós temos dificuldade de compreendermos aquilo que os nossos sentidos não captam. É por isso que para algumas pessoas é utopia, né? Isso é espiritual. Nós só cremos naquilo que os nossos olhos veem, que a nossa mão pega, que os nossos ouvidos ouvem, que os nossos sentidos de alguma forma conseguem captar. Mas a pergunta é que fica: sim, e depois da morte o que acontece? E essa dúvida, eu expliquei para os jovens ontem, acompanha a humanidade desde os primórdios. Por quê? Porque nós somos seres espirituais, não apenas de carne e de osso, não apenas físico. Isso prova que existe muita coisa, existe algo muito maior depois desta vida. Porque o anseio pela eternidade, Eclesiastes fala, Deus colocou no coração do homem. Por isso que tantas perguntas, dúvidas, o que acontece depois da morte? É porque nós somos seres espirituais. Se nós não fôssemos seres espirituais, nós não nos preocuparíamos com isso, somente com aqui e agora. Mas tem algo muito melhor e maior nos esperando. E aí, gente, a necessidade de salvação. Às vezes nós nos encontramos desse jeito, num barco, afundando, enquanto alguns estão desesperados. Ou está sentado lá na frente, liga não, o furo é do lado deles. Enquanto nós não reconhecemos que o barco está indo para o fundo, ou seja, precisamos acordar, um dia isso aqui tudo acaba. Enquanto não reconhecermos isso, nós não vemos necessidade de salvação. E às vezes nós racionalizamos, sabe? Eu costumo dizer o seguinte, que na verdade o ateu, ele não é ateu naturalmente, ele quer ser ateu, ele não quer crer, é diferente. Ele não quer crer, porque as evidências são tão grandes, os fatos são tão enormes, estão diante dos nossos olhos, de nossa face. Não tem como dizer não tem como enxergar a possibilidade de não haver um Deus. Por isso que o próprio ateísmo tem ficado cada vez mais escasso. Porque no meio científico já acreditam que há uma força por trás. Já há uma força por trás. Agora, eles não creem que nós podemos ter um relacionamento pessoal com essa força, que eles chamam de Deus, e é Deus que nós sabemos muito bem disso. Então, cada vez que passa, diminui o número, porque as evidências são tão grandes. A ciência, em vez de contradizer, ela mostra que foi tido uma inteligência por trás de tudo que foi criado. Não tem para onde correr. Nós temos que entender que nós estamos num barco. Está afundando. Precisamos de salvação. Ele termina de afundar no momento que a nossa vida acaba aqui na terra, física. Então, enquanto isso não acontece, nós precisamos de salvação. E é Jesus que vai tampar esse barco. É Jesus que vai tapar esse buraco. Não é outra coisa, não é uma ação da minha parte, não é uma outra pessoa. É Jesus que vai tapar esse buraco. Para nós terminarmos, vamos falar de uma forma bem rápida sobre o plano de Deus. O plano de Deus, o plano salvador de Deus. E aí que vai entrar um conceito muito importante e ao mesmo tempo difícil de nós compreendermos. O conceito da graça. É pela graça. A salvação é pela graça.
não é pelas minhas próprias forças, é pelo que Cristo fez na cruz do Calvário, pela obra de Cristo, não pelos meus próprios méritos. Deixa eu falar para você melhor disso. Vamos ver algumas passagens que eu quero que você anote aí, por favor. Anote aí, Romanos capítulo 5, versículo 15. Romanos 5,15. Vou ler para você essa passagem. Romanos 5,15. Fala assim: todavia, não é assim um dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só, e eu quero que você entenda que essa ofensa de um só se refere a Adão. Tá? Então eu vou ler novamente para você. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, todos nós que descendemos dele. Continuando o versículo: muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Sabe qual é uma dificuldade nós entendermos graça? O conceito tradicional de graça é favor não merecido. Sabe por que nós temos dificuldade de compreendermos isso? E nós tentamos compensar a nossa necessidade de Deus através dos nossos atos, da nossa vida? Porque o ser humano não costuma dar nada de graça. O ser humano, ele costuma, quando dá alguma coisa, ele está recebendo outra. Ele tem uma intenção por trás. Para pensar, vem cá, vamos lá. Eu quero perguntar das jovens. Meninas, quando você vê um rapaz muito atencioso para o seu lado, o que você acha que ele quer? Ele quer namorar com você. Ele não está praticando um ato de bondade, não. Oh, aqui, minha irmã, eu trouxe para você um presente, por ser minha irmã em Cristo. Ele pode até falar isso, um discurso furado. O que ele está dizendo? Me dá bola, vai. Quando o seu marido conquistou você, você lembra o que ele fazia? Levava flor, levava você para o cinema, levava você para comer alguma coisa fora. Não era assim que fazia antes? Não era assim antes? Aí você diz: pastor, depois que ele casou ele mudou. É porque ele conquistou o que queria. Ele casou com você. Nada foi de graça. Tinha um objetivo por trás. Você entendeu? Ele tinha um interesse por trás. Então nós temos dificuldades de entendermos graça, porque nós não praticamos a graça. Nós, como seres humanos, queremos algo em troca, uma barganha, alguma coisa parecida. Por isso, você entendeu? Mas a graça de Deus é que Jesus nos salvou, não porque nós merecemos, nós fomos agraciados. É pela boa vontade de Deus. Não é por nossas obras de justiça. João capítulo 16, versos 7 e 8. Aí eu quero pegar esse versículo, porque eu quero anote esse versículo, deixa eu falar para você uma coisa. Preste atenção. À primeira vista, parece uma contradição. Porque no segundo ponto da aula de hoje, primeiro eu falei da perspectiva de Deus. Justificados. Segundo ponto, qual foi? Primeiro, justificados. Segundo, qual foi o segundo? Regenerados e adotados. Terceiro, santificados, né? Aí o segundo ponto da aula de hoje eu falei da perspectiva humana. Primeiro, qual foi? Arrependimento. Segundo e terceiro, obediência. Então, peraí, pastor, o senhor está me falando que é pela graça, mas o senhor me disse que eu tenho que me arrepender. O senhor me disse que eu tenho que ter fé. O senhor me disse que eu tenho que obedecer. Então, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa, uai. Não é pela graça esse trem assim, não. Até
aquilo que você vai fazer, Deus é que põe o desejo em você. Por isso que é totalmente pela graça. Vamos ver alguns versículos? Vamos lá. Primeiro esse versículo aqui. João capítulo 16, versos 7 e 8. Vamos lá, olhe comigo. Aí você fala, eu tenho que me arrepender. Mas olha quem coloca o arrependimento em nossos corações. Olha lá comigo. João 16, 7 e 8. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Espera aí, quem coloca o desejo de nós nos arrependermos em nosso coração? Deus, o Espírito de Deus. Aí você pode perguntar, mas pastor, por que outros não se arrependem? Porque eles não querem ouvir o desejo que Deus coloca no coração, por isso. Mas Deus coloca o sentimento no coração de todo mundo. Então quem coloca aquela comoção, por isso que eu falei para vocês, na nossa última reunião da peça de Páscoa, eu disse a seguinte palavra: irmãos, nós não estamos aqui para salvar ninguém. Nós estamos para pregar o Evangelho. Quem coloca o arrependimento no coração é Deus. É Ele que faz isso. É Deus que coloca. E Deus coloca o arrependimento. Deus coloca a contrição, esse desejo no coração de todas as pessoas. E alguns continuam endurecendo os corações. E outros se sensibilizam e dizem, sabe de uma coisa, eu preciso fazer isso agora. Eu tenho que acordar. Aí você fala, eu me arrependi, mas quem colocou o arrependimento foi Deus. Quem colocou o desejo para o arrependimento foi Deus. Aí você me fala, tá, tudo bem, pastor. E a fé? Como é que vai fazer a fé agora? Efésios 2, 8. Vamos ver comigo essa passagem? Efésios 2, 8. Olha lá. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Aí você, poxa, eu tenho fé. Olha o que fala o restante do versículo. E isto o quê? A fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Você está entendendo? Se sinta um nada em relação à salvação. Porque até a fé quem coloca é Deus em nossos corações. É Ele que coloca. Isso não vem de você. Então, você está vendo, eu estou dando enfoque dessa forma para você, porque eu quero que você compreenda aqui, olha, é pela graça, pela obra de Cristo, porque até o arrependimento que eu falei, é Deus que coloca em nossos corações, até a fé que eu mencionei, é Deus que coloca em nossos corações, é Deus que coloca, isso não vem de você, não é porque você é especial, e você não, é Deus que colocou. Aí você fala, pastor, deixa eu falar também em obediência. Vem cá, quem é que faz nós obedecermos? Quem é que faz nós mudarmos? É nós que mudamos, é nós que temos a capacidade de mudarmos completamente da água para o vinho? Não, a transformação, quem faz é Deus em nossas vidas. Por isso, acorde, é pela graça, pelo que Jesus fez, não por seu esforço, por nada disso, pelo que Jesus fez por você. É isso que nós precisamos guardar em nossa mente como conceito de graça de Deus, pela obra de Jesus, porque até aquilo que nós fazemos Ele fez por nós, colocando em nossos corações. Bom, ficou claro isso para você? Bom, nós só estamos começando. Nós vamos terminar essa aula sobre salvação na aula que vem. E na aula que vem vamos trabalhar de dúvidas. Eu tenho certeza que você tem muitas dúvidas. Muitas dúvidas. Vamos falar das dúvidas, mostrar nas escrituras sobre as dúvidas que você tem. E nós vamos ver como Deus é bom. Deus é maravilhoso.